Salve, rapaziada, beleza? Outro dia, uns vídeos atrás, comecei a falar um pouco sobre a questão do patriarcado, que é uma questão que me toca pra caramba, assim, eu penso muito sobre isso, estudo, e é algo que eu fico, é isso, eu tenho mania, assim, de ficar reconhecendo padrões patriarcais em tudo que, em todo esse mundo, né, que a gente vive, que é impregnado por essa cultura patriarcal. E resolvi fazer uma espécie de uma sériezinha, não sei até onde ela vai, né, quantos vídeos vão ter, mas falando da relação entre o patriarcado e algumas dimensões da nossa vida. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre a relação entre o patriarcado e a política. Porque a política, eu poderia dizer que ela, em termos sociais, a política é uma forma não patriarcal de vida. É uma forma não patriarcal de relacionamento social. Porque qual é a forma patriarcal de relacionamento social? A guerra. O patriarcado é aquele que enxerga o outro como um inimigo, que vê no outro como alguém que está chegando para me destruir. O diferente, aquele que eu não entendo, aquele com quem eu não concordo, aquele que de alguma forma me causa algum estranhamento, eu não consigo interagir, eu não consigo dialogar com ele. Não conseguindo dialogar, só me resta eliminá-lo. E aí a gente vai montando toda essa dinâmica guerreira. Né? Então, quando a gente fala de política, a gente está falando de um modo não patriarcal de relacionamento social, um modo pacífico de relacionamento social, um modo pacífico de regular os nossos conflitos. E a democracia é justamente isso, né? Ela é uma brecha na cultura patriarcal para que a gente possa experimentar a nossa sociabilidade alicerçada sobre outros valores. E isso não é algo muito intuitivo, vamos dizer assim. E não é intuitivo por isso, porque a gente vive mergulhado dentro dessa cultura. Então, nessa cultura que a gente vive há pelo menos 7.000 anos na Terra, não é nada intuitivo você falar de paz. Não é. O mais intuitivo é você, tomou uma porrada, tu quer dar outra. Tu nem pensa, é assim que se faz. Esse é o normal. Só que quando a gente vive muito preso nesse modo de ser, a gente perde a oportunidade de perceber que existem outros modos de ser. E sempre que eu falo nisso, eu lembro muito de uma fala de Jesus na Bíblia, nos Evangelhos, que é aquela fala muito famosa sobre dar a outra face. Né? Se alguém vem te dar uma porrada na cara, você não devolve a porrada na cara, não. Você dá a outra face. E Jesus ele ensinava por parábolas. Ele usava simbolismos para falar de coisas muito profundas. Né? Então, obviamente, ele não está te ensinando a ser o otário do rolê. Olha só, tu tomou um safanão aí, põe lá, pede mais. Porra. Não é sobre isso que ele está falando. O que ele está falando ali é sobre a possibilidade que a gente tem de romper ciclos de reatividade. O que ele está falando é que a gente não é obrigado, de forma alguma, a alimentar os ciclos de reatividade que só nos fazem mal. Que a gente tem esse poder de, estancar a coisa. E como é que a gente estanca a coisa? Não se inserindo na dinâmica, não jogando o jogo. Então, é muito mais importante do que estar bem posicionado numa guerra, né? As pessoas acham isso, que o mais importante é você saber de que lado você está. Será? Talvez muito mais interessante do que saber de que lado você está é você descobrir que existe a possibilidade de não estar em lado algum. E isso não é ser o isentão, alguém que não está se colocando. Você está se colocando e a sua posição é bem clara.
Eu não vou guerrear, eu não vou alimentar a guerra enquanto dinâmica social. A minha posição é clara, mais clara é impossível. Não venha você querer reduzir as minhas possibilidades existenciais, me dizer que eu só posso existir se for dentro de uma guerra, escolhendo o lado A ou o lado B. A minha vida, pelo menos, é muito mais ampla do que isso. Eu vejo a vida, e quando eu olho para a vida, eu vejo que a vida tem muito mais do que dois lados. E nessa multiplicidade de lados que eu enxergo da vida, eu enxergo, por exemplo, a possibilidade de não guerra. Não preciso guerrear, não nasci para fazer guerra com ninguém, não gosto. Não acho que isso tem gerado uma convivência harmoniosa. Não gosto de ambiente assim. Não gosto de viver num mundo onde existe guerra. Então, se eu não gosto de viver num mundo onde existe guerra, por que eu não paro de fazer guerra? Por que eu não paro de produzir inimigos o tempo inteiro? Por que eu não começo a me converter a um modo político de vida? Porque eu não começo a adotar a democracia como um valor meu. E democracia é basicamente, quando a gente fala de democracia, a gente está falando de um desejo de liberdade. E é por isso que não dá para existir democracia com guerra. A galera fica se degladiando aí, falando, usando o nome democracia, e chega a ser cômico, às vezes, para não dizer irônico, ou sei lá o quê. Porque não existe guerra pela democracia. A democracia é justamente a não guerra. A democracia é justamente o desejo de liberdade. E guerra, ninguém pode ser feliz na guerra. A guerra é uma prisão. Na guerra você está sempre tendo que se defender do inimigo, você está com medo. Ninguém vai para a guerra sem medo. Se você não tem medo, você não precisa fazer guerra com ninguém. Pascal, inclusive, falava isso, o filósofo francês falava que se algo mais ou menos assim, não lembro exatamente as palavras, mas a ideia era essa. Se o homem conseguisse ficar em paz consigo mesmo dentro do quarto, não saía para a guerra. Quem vai para a guerra se conseguir ficar em paz dentro de si? Não tem guerra. Você só vai para a guerra quando você está com medo, quando você enxerga inimigos à sua volta. E é assim que o patriarcado moldou a nossa mente. É assim que o patriarcado continua moldando a nossa mente. E é assim que o patriarcado vai continuar se sustentando, enquanto a gente não conseguir desconstruir essa mentalidade dentro de nós. E uma mentalidade que na maior parte das vezes é muito inconsciente. Então esse é o rolezinho de hoje que eu queria dar com vocês sobre essa nossa relação patriarcal com política, que na verdade não tem nada de política, isso que a gente chama de política, A política é justamente o contrário dessa nossa mentalidade guerreira patriarcal. Aos.